Orientação da Criança, capítulo 7. Lições práticas do livro da natureza. A voz de Deus na obra de suas mãos. Ouvimos, para onde quer que nos tornemos, a voz de Deus e contemplamos-lhe a obra das mãos. Desde o solene ribombar do trovão profundo e do bramir contínuo do velho oceano, até os alegres cantos que fazem as florestas ressoarem de melodia, os milhares de vozes da natureza lhe proclamam o louvor. Na terra, no mar e nos céus, com seus maravilhosos matizes e cores, variando em esplendoroso contraste ou confundindo-se harmoniosamente, contemplamos sua glória. As colinas eternas falam de seu poder. As árvores que balançam seu estandarte verdejante à luz do sol e as flores em sua delicada beleza apontam para o Criador. A vívida relva que cobre o solo escuro fala do cuidado de Deus pelas suas mais humildes criaturas. As cavernas do mar e as profundidades da terra revelam-lhe os tesouros. Aquele que colocou as pérolas no oceano e a ametista e o crisólito entre as rochas é amante do belo. O sol, elevando-se nos céus, é representação daquele que é a vida e a luz de tudo que ele fez. Todo o brilho e beleza que adornam a terra e iluminam os céus falam de Deus. Esquecer-nos-emos, pois, do doador no uso de suas dádivas? Antes, levem-nos elas a contemplar-lhe a bondade e o amor. Tudo que é belo em nosso lar terrestre lembra-nos do rio de cristal e dos verdes campos, das árvores que balançam e das fontes vivas, da cidade resplandecente e dos cantores de vestes brancas de nosso lar celestial. Mundo de beleza que nenhum artista pode desenhar, nem língua mortal descrever. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Do amor e do caráter de Deus. As mães não devem estar tão preocupadas com o artificial e sobrecarregadas de cuidados que não possam ter tempo para educar os filhos no grande livro de Deus da natureza, impressionando-lhes a jovem mente com as belezas dos botões e flores que desabrocham. As árvores altaneiras, os amoráveis pássaros, entoando seus alegres cantos de louvor ao Criador, falam-lhes aos sentidos da bondade, misericórdia e benevolência de Deus. Cada folha e flor com seus variados matizes, perfumando o ar, ensina-lhes que Deus é amor. Tudo o que é bom, amável e belo neste mundo fala-lhes do amor de nosso Pai Celestial. Em suas obras criadas, eles podem discernir o caráter de Deus. Da perfeição de Deus. Como as coisas da natureza mostram sua apreciação pelo artífice mestre, fazendo o máximo para embelezar a terra e representar a perfeição de Deus, assim devem os seres humanos esforçar-se em sua esfera para representar a perfeição de Deus, permitindo-lhe operar por meio deles seus propósitos de justiça, misericórdia e bondade. Do Criador e do sábado. Quem nos deu a luz do sol que faz a terra brotar e produzir? E quem os aguaceiros produtivos? E quem nos deu os céus em cima e o sol e as estrelas nos céus? Quem vos deu vossa razão e quem vos vigia dia a dia? Cada vez que olhamos para o mundo, somos relembrados da poderosa mão de Deus que o chamou à existência. A abóbada sobre vossa cabeça e a terra embaixo coberta com um tapete verde trazem à lembrança o poder de Deus e também sua amorável bondade. Poderia ter feito a relva marrom ou preta, mas Deus ama o belo e, portanto, nos dá belas coisas para contemplar. Quem poderia pintar as flores com o delicado matiz com que Deus as vestiu?
Não podemos ter melhor manual que a natureza. Olhai para os lírios do campo, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Seja a mente de nossos filhos conduzida para Deus. Para isso foi que ele nos deu o 7º dia e deixou como um memorial de suas obras. Obediência à lei. O mesmo poder que mantém a natureza opera também no homem. As mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela como o átomo dirigem a vida humana. As leis que presidem a ação do coração, regulando o fluxo da corrente da vida do corpo, são as leis da inteligência todo-poderosa, as quais presidem as funções da alma. Dele procede toda a vida. Unicamente em harmonia com ele poderá ser achada a verdadeira esfera daquelas funções. Para todas as coisas de sua criação, a condição é a mesma. Uma vida que se mantém pela recepção da vida de Deus, uma vida exercida de acordo com a vontade do Criador. Transgredir sua lei, física, mental ou moral, corresponde a colocar-se o transgressor fora da harmonia do universo ou introduzir discórdia, anarquia e ruína. Para aquele que assim aprende a interpretar seus ensinos, toda a natureza se ilumina. O mundo é um livro e a vida uma escola. A unidade do homem com a natureza e com Deus, o domínio universal da lei, os resultados da transgressão não podem deixar de impressionar o espírito e moldar o caráter. Nossos filhos necessitam aprender essas lições. Outras lições das leis da natureza. No cultivo do solo, o obreiro ponderado descobrirá que se apresentam diante dele tesouros de que pouco suspeitava. Ninguém poderá ser bem-sucedido na agricultura ou na jardinagem sem a devida atenção às leis envolvidas nesses trabalhos. Devem ser estudadas as necessidades especiais de cada variedade de planta. Variedades diferentes requerem solo e cultura diferentes. E conformidade com as leis que regem a cada uma dessas variedades é a condição para o êxito. A atenção exigida na transplantação, para que nem mesmo uma pequena raiz fique comprimida ou mal colocada. O cuidado das mudas, a poda e a rega, o abrigo da geada à noite e do sol ao dia, a remoção das plantas daninhas, das doenças e pragas de insetos, a disposição geral. Todo esse trabalho não somente ensina lições importantes relativas ao desenvolvimento do caráter, mas é em si mesmo um meio para aquele desenvolvimento. O cultivo da cautela, paciência, atenção aos detalhes, obediência às leis, transmite um ensino muitíssimo essencial. O contato constante com o mistério da vida e o encanto da natureza, bem como a ternura suscitada com o servir a essas belas coisas da criação de Deus, tendem a despertar o espírito, purificar e elevar o caráter, e as lições ensinadas preparam o obreiro para tratar com mais êxito com outras mentes. Lições da semeadura. A parábola do semeador e da semente comunica uma profunda lição espiritual. A semente representa os princípios semeados no coração e seu crescimento ou desenvolvimento do caráter. Tornai prático o ensino a esse respeito. As crianças podem preparar o terreno e semear a semente. E, enquanto elas trabalham, os pais, o professor, podem explicar-lhes o jardim do coração com a boa ou a má semente ali semeada. E assim como o jardim deve ser preparado para a semente natural, o coração deve ser preparado para a semente da verdade. À medida que a planta cresce,
a relação entre a semeadura natural e a espiritual pode continuar. Ao ser a semente lançada no solo, poderão ensinar a lição da morte de Cristo e, ao surgir a erva, a verdade da ressurreição. Cultivar o jardim do coração. Do cultivo do solo, podem-se aprender constantemente lições. Ninguém se estabelece em um trecho de terra virgem com a expectativa de que, de pronto, ela forneça uma colheita. Deve-se empregar no preparo do solo um trabalho diligente, perseverante, bem como na semeadura e cultura da plantação. Semelhantemente, deve ser na semeadura espiritual. O jardim do coração deve ser cultivado. O terreno deve ser lavrado pelo arrependimento. As plantas daninhas que abafam o bom grão devem ser arrancadas. Assim como o solo de que se apoderaram os espinhos só se pode readquirir mediante trabalho diligente, assim as más tendências do coração só se podem vencer por um esforço decidido em nome e no poder de Cristo. Crescimento na graça. Falai às vossas crianças a respeito do poder de Deus de operar milagres. Estudando elas o grande livro da natureza, Deus lhes impressionará a mente. O lavrador ara a terra e lança a semente. Mas ele não pode fazer com que a semente cresça. Deve confiar em que Deus fará aquilo que poder humano algum é capaz de fazer. O Senhor põe seu poder vital na semente, fazendo-a brotar a vida. Sob seu cuidado, o germe da vida irrompe através da crosta dura que envolve e cresce para produzir frutos. Primeiro aparece a folha, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Contando-se às crianças a obra que Deus faz com a semente, elas aprendem o segredo do crescimento na graça, elevando-se acima do ambiente. Temos na América do Norte os viçosos lírios aquáticos. Esses belos lírios surgem puros, imaculados, perfeitos, sem uma única mancha, e rompem através de uma massa de resíduos. Disse a meu filho: quero que se esforce por me trazer uma haste daquele lírio, tão perto da raiz quanto possível. Quero que compreenda algo a seu respeito. Ele arrancou uma mão cheia de lírios e eu os contemplei. Estavam cheios de canais abertos e as hastes retiravam as propriedades da areia pura embaixo, e estas se estavam transformando no lírio puro e imaculado. Recusavam todo o resíduo. Recusavam toda a coisa desagradável à vista, e ali se desenvolveram em sua pureza. Ora, essa é exatamente a maneira em que devemos educar nossa juventude neste mundo. Sejam sua mente e coração instruídos sobre quem é Deus, quem é Cristo Jesus e o sacrifício que este fez em nosso favor. Retirem a pureza, a virtude, a graça, a cortesia, o amor, a clemência. Extraiam-nas da fonte de todo o poder. Lições de confiança e perseverança. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e às aves dos céus, e elas tu farão saber. Até os peixes do mar tu contarão. Vai ter com a formiga. Olha para os seus caminhos. Olhai para as aves. Considerai os corvos. Não devemos meramente falar às crianças a respeito dessas criaturas de Deus. Os próprios animais devem ser seus professores. As formigas nos ensinam lições de paciente operosidade, perseverança em superar obstáculos, providência para o futuro. E os pássaros são ensinadores da suave lição da confiança. Nosso Pai Celestial lhes provê alimento, mas devem eles recolhê-lo, construir o ninho e criar a prole. A cada instante se acham expostos a inimigos que procuram destruí-los. Entretanto, quão animosamente prosseguem com o seu trabalho.
Quão repletos de alegria são os seus pequeninos hinos! Quão bela é a descrição que o salmista faz do cuidado de Deus pelas criaturas dos bosques. Os altos montes são um refúgio para as cobras monteses e as rochas para os coelhos. Ele envia as fontes a correrem entre as colinas, onde os pássaros têm a sua habitação, cantando entre os ramos. Todas as criaturas dos bosques e colinas fazem parte de sua grande família. Abre a sua mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Os insetos ensinam sobre o trabalho. A laboriosa abelha dá um exemplo aos homens inteligentes que bem fariam em imitar. Esses insetos observam perfeita ordem e não admitem nenhum ocioso em sua colmeia. Executam o trabalho que lhes foi designado com uma inteligência e atividade além da nossa compreensão. O sábio chama nossa atenção para as pequenas coisas da terra. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão preparam a sua comida. Desses pequeninos professores, podemos aprender uma lição de fidelidade. Caso melhorássemos com a mesma diligência as faculdades que um Criador todo sabedoria nos tem concedido, quão grandemente aumentaria nossa aptidão para a utilidade. Os olhos de Deus estão sobre a menor de suas criaturas. Não considera ele, então, o homem formado à sua imagem e dele requer correspondentes juros por todas as vantagens que lhe tem concedido?